começar esta campanha eleitoral, esta reta final que vamos ter, mas que se chama campanha eleitoral, e começá-la aqui em Albufeira, onde vencemos as últimas eleições autárquicas e que só pode ter um sinal e um sentido. É que se começamos a campanha onde vencemos, é porque vamos vencer as eleições presidenciais. E começar por agradecer ao nosso anfitrião, ao Presidente de Câmara de Albufeira, Rui Cristina, a toda a equipa que o acompanha, a todos os nossos autarcas. E deixem-me fazer este agradecimento, porque nestes nossos autarcas e neste nosso Presidente de Câmara, eu gostava de cumprimentar todos os nossos autarcas do país. Nós viemos há poucos meses de umas eleições autárquicas, elegemos milhares, não foram centenas, foram milhares de autarcas pelo país todo, numa luta que ninguém acreditava possível há uns meses atrás. E isto também é sinal de um país que está a acordar da mediocridade que o PS e o PSD nos deixaram e nos deram durante 50 anos. Há uns anos atrás ninguém acreditaria que um partido vindo do nada e um movimento vindo do nada conquistaria câmaras municipais, como aqui Albufeira, assembleias municipais, juntas de freguesia, e elegeria milhares de autarcas pelo país todo. Cumprimentando os autarcas, nós cumprimentamos um país que está a acordar e agradecemos a esse país que está a acordar para mudar esta nação de nós. Obrigado. 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 Companheiros, nós começamos hoje um caminho de poucos dias, 13, 14 dias, para uma das eleições mais imprevisíveis da nossa história, mas onde sabemos uma coisa desta vez, é que partimos em primeiro e partimos à frente. E o partirmos à frente deve-nos dar confiança, mas também responsabilidade para o trabalho que temos de enfrentar. Vocês lembram-se, todos nos lembramos, como todas as sondagens se enganaram em relação ao resultado que teríamos em todas as eleições em que participámos. Por isso eu queria sugerir uma coisa. Agora que estamos à frente, temos que ter o mesmo pensamento. E o pensamento é este. Não interessa se estamos à frente 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Vão sair mais sondagens na próxima semana. Provavelmente estaremos à frente. Não se deixem enganar. Dia 18 temos que sair de casa, temos que votar. E temos que votar para ganhar nas urnas e não nas sondagens. Daqui a 15 dias, como disse, teremos uma escolha. Mas eu queria-vos falar hoje dessa escolha que o nosso companheiro Rui Cristina se referiu, porque esta escolha do dia 18 é muito mais do que uma escolha de pessoas. São de um partido ou de outro, são mais velhos, mais novos, são mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros. Não. Isto não é sobre pessoas do dia 18. Esta é uma eleição pessoal. Mas isto não é sobre pessoas. Isto é sobre o modelo de país que queremos para o futuro. O modelo de país que vocês querem para os vossos filhos, para os vossos sobrinhos, para os vossos netos. O modelo de país que queremos para mostrar daqui a uns anos. Nos tempos de antena, que vão sair amanhã, para a imprensa, eu deixo um desafio aos portugueses. Que país querem daqui a uns anos? Muito mais do que gostarem do André Ventura ou não gostarem do André Ventura. Gostarem do Chega ou não gostarem do Chega. A questão é que país é que queremos. Quando vocês forem votar no dia 18, vocês não vão estar a escolher o vosso melhor amigo. Vocês não vão estar a escolher o vosso companheiro de jantares ou de almoços. Vocês não vão estar a escolher o vosso noivo ou o vosso marido. Vocês não vão estar a escolher o vosso companheiro de viagem, o maior ou o pior feitio. Eu tenho um feitio próprio. Tenho também uma forma própria de falar e tenho um estilo próprio. Quem se sente indignado pelo país a que chegou. Nem todos gostam do estilo, nem todos gostam do feitio, nem todos gostam da forma de falar. É o que é. Tenho a certeza que quando escolheram os vossos maridos e as vossas mulheres, não adoraram tudo neles. Há coisas que gostam, há coisas que não gostam. Eu apresento aos portugueses como a alternativa que é isto. É esta a pessoa que sou. É isto que digo e é esta a forma como falo. Se tenho que lutar à direita, eu digo que tenho que lutar à direita. Se tenho que falar mais alto, falarei mais alto. Se tenho que levantar a voz, levantarei a voz. Se tenho que bracejar, bracejarei. Porque o que importa ao fim do dia
quando vocês escolherem, não estarão a escolher o vosso companheiro de viagem. Vocês estão a escolher o líder de uma nação e estão a escolher o representante de uma nação. Quando nós votamos para o Presidente da República, não estão a escolher o vosso melhor amigo. Estão a escolher que país querem e que líder querem para liderar esse país nos próximos anos e que tenham a certeza que vai defender este país em tudo o que puder, contra tudo o que se levantar e contra todos os que se levantar. Portugal! 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 Por isso que eu vos peço para... Muita gente vos diz, eu concordo com tudo o que vocês dizem, mas eu não gosto muito dele. Não gosto da forma como ele aborda as coisas. Não gosto da forma demasiado. E há sempre quem gosta e quem não gosta. Como se costuma dizer, nem Jesus agradou a toda a gente. É mesmo assim. E sabem uma coisa? Sabem uma coisa que eu aprendi com a vida? Com a vida política. Que eu aprendi convosco. E que estes anos de experiência de liderar um movimento enorme de levantamento nacional me deu uma aprendizagem que eu não tinha na minha vida, mas que me deu e que eu guardarei para sempre. É esta. Quando se tenta agradar a toda a gente, quando se tenta agradar aos que querem uma coisa e aos que querem outra, quando se tenta não melindrar nenhum interesse, quando se tenta não afrontar ninguém, fazer o caminho passando entre os pingos da chuva como se ninguém nos notasse, quase pedindo desculpa por existir. Quando se faz isto, nós geralmente acabamos a não agradar a ninguém, nem a nós próprios. E quando chegar ao fim deste caminho, eu quero olhar para trás, quero olhar para a minha consciência e dizer isto. Eu disse o que tinha que ser dito ou não disse o que tinha que ser dito. Eu afrontei os interesses que tinha que afrontar, mesmo sabendo que eles me ameaçariam, ou não afrontei os interesses que tinha que afrontar. Eu fui capaz de dizer ao país a situação em que está e aquilo que temos que fazer, mesmo sabendo que uma parte do país não ia gostar de ouvir, ou não. Eu fui capaz de pôr a minha própria liberdade em risco por Portugal ou não? E eu quero responder que sim a todas estas perguntas quando terminar esta campanha eleitoral. Quero chegar ao fim e dizer que fiz tudo o que podia ser feito para garantir que este país tinha um futuro. É por isso que, sobre isto dos cartazes pelo país todo, quando me perguntam porquê é que não escolheu outra frase? Porquê é que, quando o tribunal disse que os cartazes tinham de ser retirados, porquê é que não os retiraram logo? Era mais fácil fazer isto, de facto. Era mais fácil tentarmos agradar a todos e parecermos os moderados. Às vezes, quando se está à frente das sondagens, nós começamos a ter aquele efeito rei de Inglaterra ou rainha de Inglaterra. Querer agradar a todos, dizer o certo, assinar para toda a gente e agradar. Eu quero-vos dizer uma coisa. Se vocês querem um Presidente da República que agrade a toda a gente, que acene a toda a gente, que diga que todos estão a cumprir a lei, que seremos o Presidente de todos, vocês escolheram o homem errado para concorrer a esta eleição. Se querem, como eu penso, se querem, como eu penso, um Presidente que defenda o país sem medo na cena nacional e na cena internacional. Que não tenha medo de nenhum Presidente e de nenhum ditador pelo mundo inteiro. Seja ele de Angola, seja ele do Brasil, seja ele de qualquer país do mundo. Que não tenha medo de apontar o dedo à corrupção, mesmo que custe e mesmo que doa. Que não tenha medo de dizer que estamos ao lado das forças de segurança, mesmo quando não é politicamente correto. E que não tenha medo de dizer que o governo está a falhar, mesmo se isso não for aquilo mais popular. Então, vocês escolheram o candidato certo. Eu, quando chegarmos ao fim desta campanha, quero ficar com essa consciência, a consciência tranquila de quem deu tudo, mas também disse tudo. E quem for votar sabe que vai votar para dar um murro na mesa da corrupção em Portugal. Quem for votar sabe que vai votar para dar um murro na mesa da imigração descontrolada em Portugal. Quem for votar sabe que vai votar para o país que se vai levantar para defender o plano comunitário e que não ligará a cabeça perante ninguém no mundo inteiro. Nós já passamos tempo a mais de cabeça baixa no mundo. Nós já passámos tempo a mais a pedir desculpa por existir. Já passámos tempo a mais a rever a nossa história, a tentar revisitá-la e a tentar alterá-la. Eu serei um Presidente que tem orgulho na sua história, que tem orgulho na bandeira, que gosta destas cores que fazem a nossa bandeira, mas mais do que isso,
vai andar pelo mundo inteiro e dizer assim: sim, sou português. E então, qual é o problema? Sou português e amo este país. Sou português e amo Portugal. Sou português e este é o melhor país do mundo. Para português. Hoje, os olhos estão postos na Venezuela e no que se passa na Venezuela. E deixem-me começar por dizer isto. É muito simbólico que comece o nosso caminho para a presidência da República no dia em que um dos maiores ditadores comunistas do mundo foi preso e vai enfrentar a justiça pela primeira vez. Muito bem! Era ter os ditadores comunistas a enfrentarem a justiça todos. Porque nós não podemos ter um critério para uns e um critério para outros. Estou a ver uma bandeira da Venezuela ali ao fundo. Uma grande salva de palmas para todos os que acreditaram que era possível uma Venezuela livre, livre de corrupção, livre de comunismo, livre de socialismo. Tantos que encontrei no Algarve, em Lisboa, na Madeira, sobretudo, tantos que vieram da Venezuela nos últimos meses, nos últimos anos. Bastava que todos, que a imprensa, que os nacionais e os internacionais nos perguntassem a estas pessoas: sabem o que é viver debaixo de uma ditadura comunista? Sabem o que é viver debaixo de uma ditadura socialista? E todos teriam a palavra certa. Ainda hoje, apesar de muitos estarem à procura de pessoas que estivessem contra, falavam com portugueses que estavam na Venezuela e todos lhes diziam: graças a Deus que o Maduro foi preso e que se foi embora. Mas, caros, nós temos que perder as ilusões que os ditadores se combatem com cravos, com palavras bonitas, com poemas. Nós temos que perder a ideia e a tentação de que a corrupção, de que a tirania, que os homicidas se tratam, se curam, se ajudam com palavrinhas bonitas, com livros de poesia, com os cravos do 25 de Abril. O lugar dos ditadores é na prisão, no mundo inteiro, em Portugal, no mundo inteiro, é na prisão. O lugar dos que não amam a liberdade é na prisão. O lugar dos que roubam o seu povo é na prisão. O lugar dos que matam o seu povo é na prisão. E nós somos o futuro, não somos o passado. Nós somos o futuro. Ao contrário do que pensam, nós somos o futuro. Porque nós somos o garante dessa liberdade, desses povos que querem viver a liberdade. Nós sempre acreditamos que era no debate, na liberdade, que se fazem as democracias. Por isso vamos de eleição em eleição procurando vencer e procurando convencer. Não tomámos o poder, nem o tentámos fazer de forma ilícita nem pela força. Fizemos-lo com a força dos nossos argumentos. Fizemos-lo com a força da democracia. Fizemos-lo convencendo um a um os eleitores. E é isto que muitas vezes hoje a malta de esquerda não percebe. São muito de liberdade, mas só para o que lhes interessa. Se é a liberdade em Portugal, então se o Chega cresce, é o fascismo que aí vem. Se o André Ventura pode ganhar as eleições para Presidente da República, vai ser terrível. Portugal vai se tornar uma ditadura fascista. Porém, se o Nicolás Maduro é Presidente da Portugal, não há problema nenhum. Se temos ruas com o nome do Fidel Castro, não há problema nenhum. Se andamos a receber o Presidente chinês e andamos de mãos dadas com os ditadores do mundo inteiro, isso não há problema nenhum. Se recebemos corruptos como o Lula da Silva em Portugal, isso já não há problema nenhum. Não! Comigo vai ser mesmo diferente! Comigo vai ser mesmo diferente! Tolerância zero à corrupção. Tolerância zero aos que não gostam de liberdade. E isso vai de encontro ao que temos dito também, cara a cara ao país. Sabem, eu já disse isto num outro jantar que tivemos há pouco tempo. Agora, à medida que nos vamos aproximando da data das eleições e estamos em primeiro lugar, eu encontro muitos imigrantes que me perguntam se estão seguros se vencer as eleições, se estão bem se vencermos nós as eleições. E eu tenho dito o mesmo em todo lado, por todo lado onde for. Portugal sempre foi um país que recebeu bem toda a gente. Não deve haver muita gente com queixa de Portugal.
no mundo inteiro. Mas há um momento em que se quem vem já não vem para se trabalhar, se não vem para respeitar os nossos valores e a nossa cultura, se não vem para respeitar o que estamos cá a fazer, os nossos símbolos nacionais, então, meus caros, então isto não é imigração. Isto é uma invasão que tem que ser combatida e que nós temos que saber travar a todos. Nós temos que saber travar a todos. Imigração sem controle é invasão. Imigração de quem vem para transformar o nosso país, para dizer que os nossos símbolos não são bons, que a nossa história não é boa, não é imigração. É uma invasão. E nós temos que saber distinguir as coisas. Por isso eu encontro muitos imigrantes, e se calhar estão muitos nesta sala também, que dizem que eu votei no Chega e vou votar no André Ventura. Eles são os primeiros que querem um país que tenha ordem, que tenha regra, e um país que se saiba levar a sério na sua Portugalidade. Por isso encontramos muitos de todas as nacionalidades que vieram para Portugal e que dizem que eu vou votar a você. Porque eu quero um país que imponha regras. Eu quero um país em que quem vem não vem buscar subsídio. Vem trabalhar e vem se integrar. E quero sobretudo um país que quem vem saiba olhar para a bandeira, para esta aqui. Saiba olhar para esta bandeira. Eu quero que quem vem, onde quer que venha, tenha a idade que tenha, seja homem ou mulher, e já agora, seja só homem ou mulher, não há mais género, há homem e há mulher. Nós vamos dizer a verdade tal como ela é e vamos dizer as coisas como elas são, mas eu quero que eles cheguem, todos eles, quem chega aqui, e que diga, eu desprezo esta bandeira, eu não gosto desta história, eu não gosto desta nação, vocês foram escravagistas, vocês foram colonizadores, vocês foram imperialistas, meus caros, volta logo para a merda. E é essa diferença de dizer a verdade que eu proponho que esta campanha seja feita. Vocês já sabem que vamos sofrer os ataques de todos e vamos ser o alvo de todos e vão querer destruir, mas nós já estamos habituados a isso. Nós sabemos o que é vencer um país que se conformou com a corrupção, que se conformou com canalhas à frente do país e a roubar o país. E nós temos que ser essa voz de consciência que diz basicamente isto ao país. Meus caros, foram 50 anos de roubalheira. É tempo de acabar com essa roubalheira. E é tempo de devolver aos portugueses aquilo que eu mereço. Foram 50 anos de roubalheira. E de impunidade. Há bocado estavam a dizer aqui à mesa uma coisa com graça. E vocês vão ver que é isto que vai acontecer. Este indivíduo que foi preso hoje na Venezuela, Nicolás Maduro, vocês vão ver que ele vai ser julgado mais rapidamente do que o José Sócrates. Certeza absoluta. Vocês vão ver. Acabou de ser preso agora. Vocês vão ver que vai ser julgado, condenado, preso, e o José Sócrates vai continuar a dar entrevistas e a dar artigos de opinião e etc. E claro, a rir-se um bocado de todos nós e a rir-se um bocado de todos nós que aqui andamos há não sei quanto tempo. Mas eu, sem fazer ameaças, porque eu não faço ameaças, eu vou dizer isto. José Sócrates, se eu ganhar, o teu tempo está a chegar ao fim mesmo. E todos que são parecidos com ele. Porque isto não é uma coisa pessoal. Isto é mesmo pela nossa dignidade e pela nossa decência. Quando nós temos um burro na mesa, nós temos mesmo que cuidar. O país não aguenta mais continuar na mesma coisa. O pior serviço que prestaremos ao país
é se os homens e mulheres, olha, os homens e mulheres que trabalham neste país, uma salva de palmas para os homens e mulheres que trabalham neste país. Acreditem que o pior que nós podemos fazer a Portugal é quando terminarmos o nosso mandato à frente do país, que digam assim, deixaram tudo na mesma. Continuamos a sentir que estamos a trabalhar para sustentar os outros todos que não querem trabalhar. Continuamos a sentir que temos um país só para alguns. Continuamos a sentir que temos um país sem justiça. Continuamos a sentir que temos um país de bandalheiro. É o pior que fazemos. Porque as pessoas acreditam em nós como uma última esperança. E muitos de vocês que estão aqui hoje me dizem várias vezes que são a última esperança deste país. Nós não devemos defraudar as esperanças das pessoas. Nós temos que dar o nosso melhor. Temos que dar tudo o que temos para garantir que o trabalho que vamos fazer vai chegar ao fim. E que este país se vai levantar outra vez. Não sei se viram nos últimos dias, eu procurei também publicá-lo nas minhas redes sociais. Aqueles tipos que andavam em Moscavide com armas de guerra a disparar para o ar. Provavelmente quase todo o país viu isso. Quase todo o país viu isso. Não eram armas de brincadeira, eram armas de guerra, eram armas perigosas. E eles ali estavam a disparar para o ar no meio de prédios residenciais. Depois faziam vídeos a brincar, a ameaçar os outros, a ameaçar a mim próprio, a ameaçar o Chega. E nós, olha, a pergunta é mesmo essa. Num país a sério, pergunto, num país a sério, num país que se levasse a sério, um tipo que aparece a disparar uma arma de guerra em Lisboa, no centro da cidade, onde é que ele devia estar hoje? Onde é que ele devia estar hoje? E eu corto esta mão direita, em como ele não está preso. Pior, em como ele vai ver a reportagem deste jantar amanhã, e vai pensar, eles são mesmo todos. Nós temos que dizer ao país que as pessoas não vão ser mais tontas, que a justiça pode tardar, mas vai chegar, e que esta bandidagem vai ter os dias contados connosco. Nós temos que lhes dizer, cara a cara, que a mudança que estamos a fazer no país não é de cor, não vai deixar de ser o laranja e o vermelho e passa a ser o azul. Não é uma mudança de penteado, não vai deixar de ser um para ser este. Não é uma mudança de cara, nem de braços, nem de perna. É uma mudança de país que se levanta e consegue dizer aos seus cara a cara, a bandidagem tem os dias contados deste país. Cara a cara, sim mesmo. Desculpem dizer isto também, um país que sabe dar decência. Nós temos aqui hoje, ele já falou também, o Pedro Tino que faria a cabeça para a sala de palmas, não é mandatário nas declarações, e lembra-me bem aquilo que é também uma das, não sei, daquilo que devia ser o bom senso do país, que é tão difícil de explicar e parece que é tão difícil de compreender. E digam-me lá se isto não é tão fácil de fazer e de dizer. Em vez de andarmos a gastar milhões, que são milhões, para associações LGBTQs+, para associações de ciganos, para associações de minorias, nós não devíamos pegar nesse dinheiro todo e dar dignidade aos nossos antigos combatentes que lutaram no nosso país para a educação. Não é tão fácil de fazer, tão fácil de executar. Dar decência ao país. E é preciso inventar dinheiro. Era tirá-lo de onde estamos a gastar mal para distribuir efetivamente a quem já não pode fazer outra coisa, a quem nos defendeu e a quem nos deu dignidade. E se formos daí em diante, é tão fácil de fazer para termos melhor saúde, para termos melhor educação, para termos melhor justiça. Isto tem uma parte política, evidentemente. Nós não queremos e eu não vou permitir que haja mais ideologia de género nas escolas. Vai acabar. Vai acabar. Nós não podemos permitir e não vamos permitir escolas em Portugal deixem de celebrar o Natal porque os muçulmanos não gostam. Isso vai acabar. E vamos dizer, claro, como disse a primeira-ministra italiana,
que quem vier para este país e se sentir mal ao lado de uma cruz ou se sentir envergonhado com uma cruz, não é neste país que deve estar, é noutro. Mas há mais do que isso para fazer. Há mais do que isso para fazer. Há o dar dignidade às pessoas. Aos que sentem que estão a trabalhar e que nunca tiveram um país para eles. E este discurso não é tão apelativo, talvez não venda tanto, talvez não seja tão fácil de compreender, mas é mesmo fundamental. Aqueles que nos apoiam, aqueles que saindo desta sala fazem o país que quer uma mudança, eu tenho sentido na rua todos os dias. É verdade, são estes todos que querem o fim disto tudo. Os que querem justiça, os que querem o fim da impunidade, mas sabem que também há o outro. Qual é o outro? Que pode ser o mesmo, mas a outra parte deste processo é dos jovens que não querem ter que emigrar para ter uma vida melhor. Dos jovens que querem ficar em Portugal e que querem poder aqui ter a sua família e um salário que os orgulhe perante os outros europeus e que não os deixe de cabeça abaixo. Aos outros que trabalham por turnos, que trabalham horas extraordinárias e que dizem porque é que eu ganho esta miséria e o Estado dá subsídios para tudo e mais alguma coisa para os outros. Estes outros são dispersos por uma amálgama de famílias, de homens e mulheres, que se calhar uns não estão aqui hoje no jantar porque têm de estar a trabalhar para garantir que o país funciona, que a Câmara Municipal funciona, que a Junta de Freguesia funciona. Esses outros também merecem a nossa atenção. E também têm que ter a nossa atenção. Porque se andarmos desde 2019 a dizer que anda metade do país a sustentar a outra metade, então nós temos que ser consequentes e levar isto até às últimas consequências. E a última consequência disto é esta. Garantir que pela primeira vez na vida, na nossa história pelo menos, que pela primeira vez na nossa história, vamos ter um país para quem trabalha, para quem trabalhou, para quem descontou, para quem se esforçou, e não um país para quem não quis fazer nada e quis sempre viver do trabalho dos outros. Esta consequência é a mensagem que temos que levar da transformação do país. E é por isso que nós não alinhamos as reformas laborais do governo, que ficam bem alguns e que alguns nem leram, mas acham que devíamos aprovar por ser do governo. E nós nunca estivemos nem de portas fechadas nem de portas abertas. Eu disse ao Primeiro-Ministro aquilo que qualquer líder deve dizer. Sr. Primeiro-Ministro, não podemos ter uma reforma laboral que continue a dar mais sentido a quem não trabalha do que a quem trabalha. Não podemos ter uma reforma laboral que diga ao país que trabalhar é uma coisa má e que basicamente podem ser despedidos a qualquer momento, de qualquer forma e a qualquer tempo. E há quem diga assim, isto não é ser de direita. Mas, caros, eu não me preocupo com a direita nem com a esquerda. Eu quero um país que se chama Portugal, decência a quem trabalha e decência a quem trabalha uma vida toda. É isso que me preocupa. E este discurso, como eu disse, talvez não seja tão apelativo nem tão fácil de explicar. Mas acreditem que quem trabalha está de olhos postos em nós. Acreditem que quem se esforça todos os dias para chegar ao fim do dia e ao fim do mês e que vive num país onde sente que já não consegue pagar as despesas, essas pessoas estão de olhos em nós. Nós somos a última esperança delas. Não os ignoremos. Não os ignoremos. Não ignoremos os 2 milhões de pobres que temos em Portugal. Não cometamos os erros que a direita histórica cometeu no nosso país. Isso é o que a esquerda quer que nós façamos. Nós devemos fazer o contrário. Nós somos a direita moderna. Nós somos a direita das pessoas. Nós somos a direita de homens e mulheres comuns. Só para terminar, deixem-me dizer-vos isto, que eu também acho que é importante que todos saibam. Alguns na Europa, mesmo dentro da nossa família europeia, consideram às vezes que o nosso discurso em Portugal é um bocado estranho, dizem eles, face àquilo que é o padrão europeu de discurso. Embora nem todos sejam assim, e na verdade muito está a mudar. Mas desde que este grande movimento de transformação do país foi criado, nós nunca nos preocupámos com rótulos. Nós quisemos sempre transformar o país e melhorar a vida das pessoas. Nós quisemos sempre ir atrás dos problemas e resolvê-los. E nunca nos preocupámos com rótulos. Fazer essa transformação é ganhar o futuro. Porque muitos dos que trabalham ganham salários mínimos. Ou têm salários médios verdadeiramente vergonhosos para o padrão que temos hoje. Não conseguem ter uma vida decente em Portugal. E então não vale a pena nós termos conversa bonita e poesia se ao fim do dia eles sentirem que não conseguem ter uma vida decente em Portugal. Eu comprometi
fiz disso o meu objetivo de vida, entreguei-me. Para que quando isto chegar ao fim, e tudo tem um fim, todas as vidas políticas têm um fim, mas quando chegar ao fim, que as pessoas digam que o país ficou melhor do que estava quando ele chegou. O país ficou melhor do que estava quando eles começaram a transformar Portugal. E eu agora estou-me a dirigir a esses mesmos. Aos pequenos empresários que têm um pequeno negócio. Aos trabalhadores por conta de outra que ganham uma miséria. Aos que não conseguem comprar ou pagar uma casa. Aos que têm dificuldades em chegar ao fim do mês. A esperança deles não é a esquerda, nem o PSD. Vamos ser francos. Já rodaram 50 anos entre eles, entre o início da Revolução Comunista. PS e PSD cruzaram-se no poder durante 50 anos, roubaram-nos durante 50 anos, trocaram entre si todos os lugares do Estado e onde é que estamos hoje como um dos países mais pobres da Europa? O que é que têm a perder? O que é que têm a perder? Que mudança é que temem? Que país é que têm a ver com o mundo? Se este não nos deu nada, que nos garantiu pobreza, exclusão, subdesenvolvimento, atraso. Então, vamos dizer às pessoas que acreditam, quer nesta primeira volta, quer na segunda, que acreditam que a escolha que vão fazer é mesmo de transformar o país, é mesmo de conseguir dar dignidade ao país, e é mesmo de fazer uma mudança que eles se calhar não estão ainda à espera nem preparados, mas que nós temos que fazer. Meus caros, estamos a ficar nos países mais pobres da Europa. E isso não vai lá com palavras bonitas, vai com mudanças estruturais. Por isso aqueles que vos dizem que vão ser Presidentes da República, para gerar consenso, para dizer palavras bonitas, não servem. Não servem. Nós precisamos de um Presidente que seja o condutor de Portugal. E eu quero conduzir-vos ao futuro. Eu quero conduzir-vos a uma nação com orgulho ao viver. Eu quero conduzir-vos a um país que se ama ao viver. Eu quero conduzir-vos a um país que não tem vergonha de si próprio. Eu quero conduzir-vos a um país que vai levar a nossa nova geração ao melhor de sempre e ao melhor do mundo. Que é um país com orgulho de si. Um país que ama. Um país com futuro. É para isso que vou vencer os presidenciais. No dia 4 de fevereiro de 2018. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Para o hino nacional, chama a mesa da presidência, por favor.